Olá, meus amores, minha mãe abençoe, abençoe de todos. Gente, eu não sei se aí na cidade de vocês está calor, mas aqui na minha tá muito calor. Então vamos lá, gente, vamos conversar um pouquinho sobre coisas que acontecem, tá? Mas assim, a mãe veio trazer para vocês até mesmo uma coisa que aconteceu na minha casa, tá? Muitas das vezes eu trago coisas para vocês aqui de que aconteceu comigo. Eu não trago a história do coleguinha. Quando eu trago a história do coleguinha, eu trago já com uma resposta, porque quando eu trago a história do coleguinha, porque ele me fez ou ela me fez uma pergunta e eu trago para vocês, entendeu? Mas muitas das vezes são coisas que eu vejo, coisas que acontecem na minha casa ou mesmo na minha presença, tá? Então vamos lá. Não se esqueçam de se inscrever no canal da mãe, deixar o like, curtir, comentar, compartilhar com seus amigos aí o vídeo, tá? Espero que vocês gostem. A gente vai falar nesse vídeo, gente, sobre visitantes, tá? Tem uma diferença, tá? Eu consigo ensinar para os meus filhos de santo, assim, distinguir para eles conseguirem entender. Visitante são quando a gente tem amigos do santo e a gente convida para eles irem na nossa casa. Geralmente a gente põe eles na roda, tá? Que geralmente são pessoas rodantes. Geralmente são pais de santo, mães de santo, até mesmo filhos de santo de outros pais de santo que já são bem mais elevados na espiritualidade, tá? Esses são convidados. E os que ficam sentadinho num lugarzinho mais reservado, geralmente a gente chama de consulente. Por que eu falo assim? Para poder separar, para poder meus filhos na minha casa entenderem quem são visitantes e quem são consulentes, tá? Consulentes estão ali aguardando o momento, participa da gira, bate palma, canta, se quiser ficar em pé para dançar, pode, só não participa da roda, tá? A não ser que um desses consulentes passe mal, sinta a energia do seu guia e precise vir na roda para poder deixar esse guia falar o que está acontecendo, deixar um recado para a gente falar para esse consulente, entendeu? É assim, então vamos lá. O que aconteceu comigo numa gira não muito tempo, né? A gente estava na nossa casa, uma pessoa foi convidada, tá? Para gira, uma pessoa foi convidada para gira e ficou na roda, tudo bem. Chegou, passou todo o tempo, né, que a gente começa todo aquele processo, defumador, orixá, os caboclos, né? Final, Exu. Beleza, veio os Exu. Então, gente, o Exu dessa pessoa veio. E a gente tinha consulente na casa, tá? O Exu dessa pessoa veio e tinha consulente na casa. O Exu dessa pessoa deu uma consulta para um dos consulentes, tá? Aí já começa o primeiro erro. Erro na minha casa, tá? Erro que seja da minha concepção, que eu entendo que seja um erro, que eu passo isso para os meus filhos de santo, que eu fui doutrinada assim. Eu vou explicar a vocês o porquê do primeiro erro. E a pessoa deu uma consulta. Esse visitante trabalhou com o seu Exu e deu uma consulta para um consulente. Beleza, até aí estão me entendendo, tá? E falou algumas coisas para esse consulente. Aí vem o segundo erro. E falou as coisas para esse consulente, tá? Então vamos lá. Eu vou explicar dentro desses dois erros, tá? Sendo que a esposa desse consulente estava na assistência, né? Estava como consulente também. E ela tem um certo entendimento, ela não é da nossa religião, até porque essa pessoa é de fora do estado, ela foi para visitar a nossa casa, mas ela tem um certo entendimento, ela consegue compreender algumas coisas dentro da religião, tá? E ela foi para casa com seu esposo, no outro dia me ligou e me perguntou: mãe, eu queria te fazer uma pergunta, posso? Me perguntou. Eu falei para ela, falei: filha, olha só, se você acha que está no seu coração, tocar no seu coração, fazer, faça. Se você sentir que não toca no seu coração, não faça. Estão pegando. Por que eu falei isso?
Vamos lá. Agora eu vou explicar a vocês o porquê que eu não assumi determinadas coisas, tá? Essa pessoa trabalhando com o seu Exu, essa pessoa era um visitante, é o que eu falei. Aí já começa o primeiro erro. Quando as pessoas me convidam para ir na casa delas, para participar de uma macumba, de uma gira, de uma sessão, o que quer que as pessoas falem, né? Cada casa tem a sua norma, tem o seu jeito de falar. E falam pra mim assim, poxa, Jaque, eu queria tanto que Dona Figueira participasse, porque minha pombogira, o meu Exu, gosta tanto dela, eles trabalham junto, queria que ela fosse, beleza. Às vezes acontece de Dona Figueira vir em determinadas casas, às vezes ela não vem. Isso aí não sou eu, é ela. Só que a gente tem uma pequena regrinha. A gente não deve ir na casa de outra pessoa e dar consulta com as nossas entidades. A gente tem que respeitar o médium-chefe daquela casa. A gente não pode fazer isso. Aí eu falo pra vocês, a gente não pode fazer isso. Por quê? A minha pombogira, ela já é desenvolvida. Eu que estou em desenvolvimento. Né? Eu costumo muito falar isso pra vocês aqui. Ah, eu vou pra gira pra desenvolver minha pombogira. Não, você não vai desenvolver pombogira nenhuma, porque ela já é desenvolvida, ela já é pronta pra trabalhar. Teu Exu também. Quem não é desenvolvido é você. Você que tem que desenvolver, você que tem que compreender, você que tem que aceitar, você que tem que caminhar certo pra poder ela te dar o caminho. Porque ela ensina o caminho certo, mas você tem que estar certo. Pra poder vocês fazerem uma junção e trabalharem juntos. Eu sempre explico isso aqui, tem vários vídeos meus lá embaixo falando sobre isso, ok? Então essa pessoa foi e deu a consulta, a menina foi, me ligou e eu falei pra ela, eu falei, se tocar no seu coração você faz, se não tocar você não faz. Ela falou, mãe, eu não vou fazer porque algumas coisas me deixaram em dúvidas. O jeito que a pessoa mandou fazer esse trabalho me deixou muito em dúvida. Porque eu acho que quando a gente põe uma oferenda, a gente deve iluminar essa oferenda. A gente deve oferecer a alguém. Não simplesmente colocar lá, olhar para o céu, fazer um pedido, virar as costas e sair. Para você ver como ela tinha um entendimento. Pouco, mas tem. Eu falei, realmente. Aí ela, mas ele mandou fazer exatamente assim. Eu falei, a mãe não pode falar nada. Ela falou, mãe, eu não vou fazer. Eu falei, então tudo bem. Então vamos fazer da seguinte forma. Vamos fazer a oferenda que tem que ser feita, ser entregue para esse guia, né, que tem que ser entregue da forma que ele merece. Com a comida dele, com a bebida dele, com as flores dele, com a vela dele. Porque, gente, tudo tem um fundamento. Não é um simples ir lá, ah, eu vou pegar isso aqui, vou colocar aqui e vou entregar para minha pombogira. Toma aqui, Dona Figueira. Vira as costas e ir embora. Não é assim não, gente. Ela mesmo falou assim, que isso? Tá me botando de qualquer jeito? Eu te dou qualquer coisa? Eu te dou de qualquer jeito? Vocês estão entendendo? Acaba que isso é uma falta de respeito. Tá, gente? Então, voltando ao assunto. Esse foi o primeiro erro. Quando a gente vai na casa de uma pessoa que a gente é convidado, tá? A gente não deve dar consulta para os consulentes daquela casa. A gente deve respeitar o guia da casa. Diferente de o consulente daquela casa ir até uma EQUED da casa e pedir autorização para o guia da casa para dar aquela consulta. Aí é diferente, tá? Olha quantas regras a gente tem dentro de um terreiro. Eu digo dentro de um terreiro, é dentro de uma gira. Se essa consulente quiser fazer esse tipo de coisa, ela pode. Ela não é proibida falar com o guia que está em terra. Mas aí a EQUED daquela casa ou o guia-chefe daquela casa vai dizer o que para ela? Olha, a senhora pode tirar sua consulta sem problema nenhum. Só que esse médium, ele não trabalha na nossa casa. Ele tem uma outra casa. Então, a senhora tira sua consulta, as meninas vão anotar e no final da gira entrega para essa pessoa e essa pessoa vai indicar ela para fazer o trabalho. Por que a mãe tá falando isso?
Porque quando pessoas, gente, de fora, que são convidados, dá um certo tipo de consulta, igual esse casal que aconteceu. Vamos que eles viram pra mim e faz. Eles viram lá do jeito deles, não me fala nada, não comenta nada, faz. Ou a menina não tem entendimento nenhum, faz. Dá um problema. Tudo que foi prometido não acontece. Ou tudo que ia ser salvo se perde. Que acontece, tá? Essa pessoa, ela ia bater na porta de quem? Na do rapaz que não é da casa? Não. A macumba era onde? Na minha casa. Concorda? Então ela ia bater lá na minha porta. Poxa, mãe, eu vim aqui, fiz uma consulta. Poxa, fiz as coisas, deu tudo errado, eu perdi tudo, agora eu tô sem nada. Ou era pra mim já tá curada e tô mais adoentada. Gente, desculpa, a mãe tá muito atacada da alergia. E eu virar pra ela e falar assim, mas minha filha, ele não era o guia da nossa casa, ele era só um convidado. Porque tem convidados que vão, que são convidados de filhos de santo, que são convidados de pai de santo, que são convidados do babá da casa, que eu não sei nem o endereço, eu não sei nem onde mora. E eu ia passar o endereço da pessoa como? Dele pra ela como? Que eu nem sei. Aí foi o que eu falei. Então esse é o primeiro erro. A gente tem que entender que a gente vai na casa de outra pessoa de convidado. A gente não é daquela casa, então a gente tem que respeitar o guia-chefe daquela casa. A gente tem que respeitar, tá? Isso é o que eu sempre falo. Isso é porque o médium, ele não está desenvolvido. Ele não está compreendendo as regras, que existem regras. Existem regras. Ok. Segundo erro, tá? Você vê, dentro de uma única consulta, o segundo erro. Tem mais erros, mas a mãe não vai comentar aqui. Segundo erro. Quando Dona Figueira vai dar uma consulta para um consulente, ela sempre chama uma das meninas. Primeiro porque muitos não entendem o que ela fala muito enrolada e algumas palavras ela não compreende as nossas palavras que a gente fala aqui no dia a dia. Então às vezes a pessoa não entende o que ela fala, as meninas já entendem um pouco e traduz para ela. Entendeu? Tanto que a pessoa não tá entendendo, traduz pra pessoa que a pessoa não tá entendendo. E quando a pessoa não entende, elas ficam perguntando e tentando encaixar palavras para poder ajudar até a Dona Figueira a dar a consulta, tá? Então vamos lá. A Dona Figueira, quando ela vai dar as consultas dela, ela sempre chama uma das meninas. E tudo que é conversado com Dona Figueira, uma das meninas da casa que não são rodantes, elas ouvem e anotam e me passa depois, tanto para mim quanto para a pessoa. Por quê? Falou errado, falou certo, não era isso, ela falou demais. Ela falou com gíria, ela falou mentira. Vocês estão me entendendo? Não estou dizendo que as pessoas estão, como é que posso dizer, distorcendo o que Dona Figueira fala. Não é isso, mas tem muita gente maldosa. Vamos colocar, tem muita gente que vai pra xoxar, vai pra pescar, vai pra falar mal. Então a Dona Figueira, ela não conversa com ninguém se não tiver uma pessoa do lado da casa. Geralmente lá eu tenho 3 meninas. Quando uma não tá, a outra tá. Quando essa não tá, essa tá. Quando não tá, todas. Mas uma tem que tá. Ela não dá consulta sem ninguém perto dela. Até por conta disso, ela não consegue, as pessoas não conseguem entender ela. E às vezes ela também não consegue compreender o jeito que a pessoa fala. Aí as meninas reformula ali a pergunta e passa para ela, ok? Então, esse é o segundo erro. Um Exu, uma pombogira, ele não dá consulta sozinho. A gente sempre tem que ter alguém do lado. A gente sempre tem que ter alguém. E esse foi o segundo erro da pessoa. A pessoa tinha que ter chamado uma das meninas da casa, até que
Passou por cima do chão da casa, passou por cima da doutrina da casa, passou por cima do chefe da casa. Mas chama uma das meninas. Ó, eu quero falar com essa menina aqui, com esse menino aqui, quero dar aqui minha consulta, mas preciso que a senhora fique aqui perto de mim. Porque depois das meninas vai passar o que aconteceu. Por quê? Vamos que essa menina que aconteceu isso com ela, ela não me ligasse e ela fizesse e desse um problema. Então, gente, quando até a gente que já é zelador, até a gente que já tem uma certa doutrina, quando a gente vai em casa de outras pessoas, a gente respeita, tem que respeitar, tem que respeitar. Ela só convidou você para ir na casa dela. Ele só convidou você para ir na casa dele. E para levar o seu guia, para levar alegria, para levar leveza, para levar saúde, para levar caminho, para levar prosperidade, para aquele ambiente todo. Não levou você na casa dele para ficar dando consulta para os consulentes dele, que é dele. Ah, mãe, mas daí você está dizendo que então a consulta é só da dona Figueira. Não, eu não estou dizendo isso. Ah, é falta de respeito, então, ir na sua casa e dar uma consulta com o meu Exu, com a minha pombogira? Não, não é isso que eu tô dizendo. Mas vamos fazer as coisas certas, né? Vamos fazer o certo. Lembrando que a casa tem guia-chefe. A casa tem Exu e a casa tem pombogira. Geralmente tem um Exu e uma pombogira em terra. Dono dessa casa, dono desse chão. A pessoa tem que respeitar. Não é fazer o que essa pessoa fez. Isso foi um total desrespeito. Tanto comigo, zeladora, como com o babá da casa, quanto com os guias daquela casa e quanto com os consulentes. Porque o que ele mandou fazer foi um absurdo. Foi um absurdo, não existe isso. Ah, mas só porque não mandou acender uma vela? Não, porque eu tô falando pra vocês, teve vários erros dentro dessa consulta. Aí a culpa é do Exu? Fala aí pra mim. O Exu que errou? O Exu não soube dar consulta dele? Ah, a culpa foi do Exu. Que Exu é esse que não tava firme? Gente, o Exu tava firme. O Exu é firme. Ele não tava, ele é firme. O Exu é desenvolvido. É um Exu muito antigo, muito. Eu só não vou falar o nome aqui, porque pode ter pessoas no meu canal aí que pode conhecer as pessoas, né? Então, ó, eu acredito que seja um Exu antigo, até mais antigo que Dona Figueira. Ó, é um Exu antigo. Exu bom, bom de trabalho. Muito bom, firme no trabalho dele. Aí o Exu tá errado? O Exu, ele é perfeito. Quem está errado é o médium, que não desenvolve a sua mediunidade, não desenvolve o seu caráter para trabalhar com aquele médium. É o que eu falo para vocês. O Exu, ele já é desenvolvido. Quem não é o médium. Sabe por quê? O ego extrapola. Vaidade extrapola. O saber tudo extrapola. Então isso atrapalha muito. Você ir numa macumba, a macumba tá cheia, a gira tá bonita, e cheio de consulente, e vou virar com o meu Exu. Tu até tá sentindo a energia do teu Exu, tu tá até trabalhando com o teu Exu, mas você não tá preparado para falar. Você não tá pronto para falar. Você tem que ouvir o que teu Exu tá falando aqui, para depois você proferir. Não é você querer falar do teu jeito, como não é assim, não. Você tem que desenvolver o seu eu interior para você receber aquela energia, para você passar essa energia. Senão você passa assim, igual essa pessoa passou de qualquer jeito, ó. Entregou. Porque a macumba tava cheia, porque tava cheia de consulente, porque tinha um monte de gente na casa. Aí, como a gente fala na nossa língua aí, quis dar pinta. Então, é o que eu já falei para algumas pessoas. A partir de hoje, a minha macumba, quando eu abrir, a minha macumba vai ser aberta desse jeito.
identificando quem é quem. Eu não gostaria de fazer isso, mas eu vou ser obrigada a fazer isso, porque o dia que der um problema é na minha porta que vai bater. E eu não vou saber nem o que fazer, porque eu não vou saber nem quem que fez, como é que foi falado. Para as pessoas que gostam de dar pinta, começar a se atentar que a casa tem regra. Então isso é uma coisa que me deixou muito furiosa, porque podia ter prejudicado a vida dessas pessoas. Podia ter atrapalhado o caminhar dessas pessoas. Às vezes as pessoas vão na nossa casa não para fazer macumba. É para fazer macumba. Não quero fazer macumba. Mas eu quero receber uma palavra, eu quero receber um abraço, eu quero receber um olhar daquele Exu, daquela pombogira e entender no olhar dele o que ele tá falando e aquilo me confortar. Chego a me arrepiar, gente. As pessoas vão na nossa casa para isso. Ninguém vai na nossa casa para escutar abobrinha, para escutar besteirinha, para escutar palavrinha atual. Eu não tô dizendo, muitos Exu aí, eu já vi também em outras casas, Exu bom, Exu antigo, eles tentam ficar reformulando palavras para poder a pessoa entender. Que realmente as palavras que eles usam são palavras muito antigas, muito difíceis às vezes uns falam até em línguas estrangeira, então mistura um pouco o português com a língua estrangeira deles e faz um pouco da confusão, porque eles estão tentando se comunicar. Mas para isso existe pessoas do lado que a gente desenvolve elas nesse trabalho, como as meninas, elas trabalham muito com Dona Figueira, para poder destrinchar isso e passar para o consulente o certo. Entendeu? Então, as pessoas vão na nossa casa procurando isso, um afago, um caminho. Não um problema, problema eu já tenho. Vocês estão entendendo? Então, por isso que a mãe veio trazer mais uma história para vocês de que aconteceu, tá? As pessoas têm que se atentar a isso. Toda casa tem regra, toda casa tem ordem, toda casa tem doutrina, toda casa tem seu fundamento. Todas as casas, todas. E cabe o médium se desenvolver bem com a sua entidade. O médium se desenvolver bem com a sua entidade. A entidade é desenvolvida, ele tem que se desenvolver para receber a energia daquela entidade. Desculpa. Para passar uma palavra positiva. Mas toda casa tem um guia-chefe. Vocês têm que respeitar a casa desse guia. Vocês não podem passar por cima do guia. Isso é falta de respeito. Então, meus amores, a mãe começa a falar, eu começo a tentar a perceber a história e isso me fervilha por dentro. Não, gente, mais uma vez eu vou deixar explicado. Ela tá chateada porque estão querendo tomar consulta da Dona Figueira. Não, pelo contrário. Se eu tenho pessoas de minha confiança, pessoas que eu sei que trabalham bem com aquele Exu, pessoas que eu sei que sabem ter discernimento e sabedoria da sua mediunidade para trabalhar com aquele guia, eu quero mais é que vá no meu terreiro e dividir comigo. Dividir com Dona Figueira. Porque é muita energia para uma pessoa só. Mas se a pessoa quer ir lá e é firme no teu trabalho, a sua casa também é uma casa que está levantando, os filhos de santo estão levantando, essa pessoa está preparada. E a gente divide a energia sem problema nenhum. Em vez de Dona Figueira consultar 5, consulta 3, consulta 2, consulta 4, a outra pessoa consulta o outro. Às vezes a consulta que Dona Figueira vai dar não é aquela esperada e aquela outra pessoa é. Sem problema nenhum, mas esteja certo do que está fazendo. Isso que eu quero. Esteja certo do que está fazendo. Porque isso que aconteceu foi uma salada de fruta, foi uma mistureba e graças a Deus a pessoa não fez, né? Então, meus amores, a mãe vai deixar um beijo pra vocês. A minha mãe abençoe, a bênção de todos. Obrigado por vocês terem ficado até o final aí com a mãe nesse vídeo. Espero que vocês que estão em desenvolvimento, que vocês que estão aí começando a trabalhar com o guia de vocês, escuta o zelador de vocês, escuta o aprendizado que ele tem para passar para vocês. E sai da caixinha, como a gente fala, os zeladores ensinam, mas a gente também tem que aprender, a gente também tem que ter a inteligência, o bom senso de poder dividir as coisas e entender que toda casa
tenha suas regras. Respeite a regra da casa do coleguinha. Se você não quer respeitar, fique na sua casa. Não é isso? Gente, minha mãe abençoe, a bênção de todos, tá bom? Deixa aí nos comentários pra mãe o que vocês acharam aí dessa história que aconteceu lá no meu barracão. E a gente vai vir aí com umas histórias, novidades. Sempre que a mãe puder, a mãe vai estar entrando aí pra conversar com vocês, tá bom? Um beijo, meus amores. Minha mãe abençoe, a bênção de todos.